Olá pessoal, como vai? Hoje eu vou fazer com vocês a correção de algumas atividades aqui do Caderno do Aluno, primeira série do ensino médio, tá? Então a gente vai lá, o tema vai ser funções. Então a gente vai aqui, tema funções, e vai corrigir a atividade 1 e 2, tá? Eu inclusive já expliquei o que é função, é quando uma grandeza está relacionada a outra. Inclusive, se vocês quiserem, tem o vídeo aí no canal do professor Cássio. Atividade 1. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4,00. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, olha só. Número de passagens. Uma passagem você vai pagar R$ 4,00. E duas passagens? R$ 8,00. 5 passagens. Cada passagem não é R$ 4,00? 5 vezes 4, 20. R$ 20,00. 8 passagens, 8 vezes 4, 32. Então, vocês perceberam que é só multiplicar o número de passagens pelo valor da passagem. Você encontra a resposta. Essa tabela representa tipicamente uma relação de proporcionalidade direta. Ou seja, gente, o número de passagens é diretamente proporcional ao valor pago. Quanto mais passagens você compra, maior o valor a ser pago. Vocês perceberam? Quanto uma pessoa pagaria se comprar 7 passagens? Gente, não é só fazer 7 vezes 4. Então, pagaria R$ 28,00. Tá? E quantas passagens podem ser compradas com o valor de R$ 60,00? Basta a gente dividir 60 por 4, que vai ser 15 passagens. Tá? Tá aí. Podemos considerar que o preço pago pelas passagens variam em função, tá vendo, ó, da quantidade adquirida. Dessa forma, a relação de proporcionalidade é expressa por uma função do tipo y igual a k vezes x. Ou seja, gente, o k é um número, tá? Um número qualquer, um número real qualquer. Também chamada de função linear, onde k é considerada constante. Como que ficaria então na nossa? Então vamos lá, letra C. Determina o valor de k, escreva a expressão algébrica que representa essa situação, ó. Então vamos lá. Qual que seria o valor do nosso k? Seria y igual a... Quanto é o valor da passagem? R$ 4,00, não é? Então a nossa função seria assim. Y igual a 4x. Então o valor de k aqui é igual a 4, que é a constante, é o valor da passagem. E x é o número de passagem que eu vou adquirir. Mas aqui ele está falando assim, ó, considere... Ó, N é o número de passagem e V é o valor pago. Então, a gente vai apresentar assim, ó. V é igual a 4 vezes N. É assim que ele quer que a gente apresenta, tá? Mas poderia ser Y igual a 4x? Poderia. Mas ele pediu para a gente colocar o N no lugar do X e o V no lugar do Y, tá? Aí ele fala, no caderno construa um plano cartesiano e esboce o gráfico da função, tá? Então, a gente vai precisar de um papel quadriculado. Então, vamos lá. Então, pronto, a gente já conseguiu um papel quadriculado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma régua, tá? Se você não tem papel quadriculado, não tem problema. Pega uma régua e você vai fazer a linha vertical. Eu até poderia fazer de preto, que é mais tradicional, peraí. Só para ficar... E a gente vai chamar ela de Y. Depois a gente vai fazer a linha horizontal e chamar de X, tá? Pronto. Qual é a nossa função? V, né? É igual a 4 vezes N. Então, no caso, aqui o Y não seria Y e nem o X não seria X. No caso, o Y seria o V e o X seria o N. Então, como a gente está trabalhando com o número de passagens, a gente começa com 0 passagens, tá? Aqui o 0 é no eixo, tá? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até 10 tá bom. Então, a gente precisa de uma tabela para a gente poder construir. A gente vai fazer essa tabela aqui na lateral. Nossa, que mágico. Agora, olha só. Faz essa tabela. É bem rascunha, tá, gente?
É só mesmo para a gente construir. Então aqui a gente coloca os valores de N e aqui de V. Uma passagem, R$4. Duas passagens, 8. 3, 12. 4, 16. 5, 20. 6, 24. 7, 28. 8, 32. 9, 36. Faltou uma, né? Como sempre, que a gente vai construir, sempre falta uma linha. E 10, 40. Então aí está a nossa tabelinha. Então agora a gente vai usar isso. Na vertical a gente vai colocar os valores que estão aqui. Como são valores que vai de 4 a 40, a gente pode tentar colocar eles aí aproximadamente, tá, gente? Então olha só. Na linha vertical, então a gente vai colocar os valores a ser pago. Então a gente pode colocar assim, ó. Vamos colocar de 5 em 5. Por quê? Porque a gente trabalha com aproximação, tá? Espera aí. É 20, depois 25. Pode ver que os valores vão estar perto, tá? Pronto. Agora vamos lá. A gente vai fazer a ligação. Vamos ligar de azul. A gente vai ligar o 1 com o 4. O 4 está mais ou menos aqui, abaixo do 5. A gente faz uma bolinha. O 2 com o 8, um pouco abaixo do 10. Faz uma bolinha. O 3 com o 12. Faz aqui um pouco abaixo do 15. Até mais abaixo, né? Peraí. Você acha que tá ficando muito fininho? Vamos aumentar. Né? A gente faz assim, ó. Aqui eu vou melhorar aqui, que ficou muito fininho. O 4 com o 16. Então, bem aqui, ó. O papel quadriculado, ele facilita. O 5 com o 20. Certinho na linha, aqui, ó. O 6 com o 24, um pouquinho abaixo do 25. O 7 com o 28, quase lá no 30. Na realidade, tá, mas deixa a gente por assim. Depois vocês vão ver que eu vou mostrar uma coisa. Ó. 8 ao 32, um pouquinho para baixo, um pouquinho aqui no meio, tá? Opa. Ah, não, foi errado. Foi com 9 aqui. Era aqui, ó. O 9 com o 36. Pode esquecer de fazer as bolinhas. O 10 com o 40. Né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Para a gente ficar com as bolinhas mais destacadas, vamos colocar ela de outra cor, vermelho. Por quê, gente? Porque por essas bolinhas é que vão passar a nossa reta, tá? Então vamos lá. Nossa reta, a gente vai pegar uma régua e vai ligar as bolinhas, tá? Olha lá. Fez, então, a construção aí do gráfico dessa função. Tá? Se a gente tivesse feito 0 passagens, 0 bolinhas, ia ter uma bolinha aqui também. E essa reta ia começar aí do 0, tá? Olha lá. O que a gente podia... O que eu falei que a gente podia ter feito? A gente não precisava fazer esses pinguinhos, quer ver? A gente não precisava ter posto esses pinguinhos aqui. O gráfico fica mais limpo. A gente podia... Se a gente tem um papel quadriculado, a gente pode... vai pelo rumo do papel quadriculado. Entenderam? Aqui, ó. Opa, peraí, gente, que eu falhou aqui. Pronto. Ficaria mais limpo. Tá? Gente, é isso aí. Vamos voltar lá na outra questão? Então, a gente já fez a questão aqui D. Tá resolvido. Na 2. O gráfico a seguir representa a relação f de x igual a 3t, referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo, tá? Em minutos. Então, ali, já mostraram o gráfico pra gente.
O tempo aí está em minutos, né? Que o tempo seria o nosso X, o nosso T, aliás, aqui, né? E o consumo em metros cúbicos é o nosso F de X, tá? Então, sempre o que vem aqui antes da igualdade representa a linha vertical. E a letra que está depois da igualdade representa a linha horizontal, tá? Olha só. Vamos pensar aqui agora, ó. Analisa o gráfico. Qual o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Então, se a gente olhar aqui, a gente pode pegar um marcador, ó. 2 minutos. Olha só. 2 minutos, ele tá cruzando com algum número aqui, ó. Como nós vamos ter certeza se esse número não aparece no gráfico? Fazendo o seguinte, a gente vai fazer uma conta. Então, a gente vai pegar lá, ó, f de x igual a 3 vezes t. No lugar do t, a gente vai colocar 2 e vai ficar 6 minutos. A gente vai ter a resposta da letra A, tá? Agora a letra B. Qual seria a lei de formação dessa função se y fosse dado em litros? Tá vendo que está falando em metro cúbico? Então a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? Como essa função está dada em litros, aliás, em metro cúbico, a nossa função em metro cúbico seria f de x. Ele falou y, tá vendo? É porque aqui, ó, seria essa vertical. Seria igual, então, a 3.000. Em vez de 3, a gente multiplicou 3 por 1000. 3.000t. Ficaria assim, tá? De novo eu vou falar. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Vocês podem dar um Google aí que vocês vão descobrir isso facinho. Perguntar aqui e responde facinho para vocês. Então, é só você trocar o 3 por 3.000, tá? Porque aí não vou estar trabalhando mais com metro cúbico, mas com litros. Letra C. Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Aqui a gente vai ter que pegar a função original que ele deu pra gente e trocar o f de x por 210, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai passar o 3 dividindo 210. Ou seja, t é igual a 70 minutos. Tá? Então, em 70 minutos, eles vão consumir 210 metros cúbicos de água. O que significa f de 30 igual a 90 nessa função? Gente, o que significa? Se você pegar a função lá, ó, a original que ele deu pra gente, no lugar do x, que são os valores da horizontal, você trocar pelo 30, você vai ter achado 90. Ou seja, significa que a empresa aí consumiu em 30 minutos aqui 90 metros cúbicos. Ou seja, vamos escrever isso. Aqui, ó, vamos escrever aqui, ó. Significa, deixa eu até diminuir aqui, ó. Significa que a empresa consumiu 90 metros cúbicos de água em 30 minutos, ok? Gente, é isso aí. Então, essas foram as nossas 2 atividades que eu ia dar da evolutiva hoje. Tá bom, gente? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.